Aqueles que têm estado conosco nesses cafés, dá muita saudade só de ver esses vídeos, não é verdade, irmãos? Muita saudade. Cada vez que nós nos reunimos, é muito gostoso. Tem sempre muita graça, muita vida. É muito joia. Eu acredito que nós não vivemos a unidade só quando nós estamos reunidos. A unidade é um estilo de vida e faz com que quando nós nos reunimos as coisas aconteçam. Então sou muito grato a Deus, muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio com esse trabalho. Agora hoje, eu quero compartilhar uma palavra, como eu sempre falo na minha igreja, uma palavra breve. É um recurso psicológico para que eu seja de fato breve. Eu sempre tento ser breve, na maioria das vezes eu não consigo, mas hoje eu tenho que ser. Eu quero compartilhar essa palavra sobre unidade. O tema de hoje é a construção da unidade. A ideia que eu quero, o objetivo que eu tenho hoje aqui é entregar hoje aos irmãos, baseado aqui no que a Bíblia diz, recursos práticos que você possa usar para construir unidade nas suas igrejas locais, nas nossas igrejas locais. Então, é importante nós entendermos todo o poder que a unidade gera e sairmos daqui muito empolgados para vivermos unidade. Só que também é muito importante nós sabermos o que vamos fazer nas nossas igrejas locais, o que eu tenho que construir na minha igreja local para que a unidade cresça, para que a unidade aconteça. Eu sei que o Espírito Santo é quem gera essa unidade, é uma coisa sobrenatural e acontece. Só que essa unidade, ela é construída em cima de alguns pilares. E embora haja várias sugestões ou vários pilares que sustentam a unidade de uma igreja, eu, analisando algumas histórias bíblicas, eu percebi que 3 pilares vão estar sempre presentes onde você ver, onde você ouvir uma história de unidade. Então, me parece que a unidade sempre é construída, fundamentada nesses pilares que eu quero compartilhar hoje. Então escuta, não quero falar dos frutos da unidade. O que eu quero falar hoje é como você vai construir esse negócio lá. O que Deus colocou no meu coração é que nós não estamos numa convenção. O que Deus colocou no meu coração semana passada, reestudando um pouco do que eu quero compartilhar com você hoje, é que não é apenas uma programação, nós estamos inaugurando uma proposta de um novo tempo. Acredito muito nisso, nós caminharmos juntos. Então, se é para caminharmos em um novo tempo, nós temos que saber mais sobre isso. Se Deus quer nos levar a um tempo de unidade mais consolidada, nós temos que saber um pouco mais sobre isso. E é o que temos aprendido aqui desde que começou essa nossa convenção. Então, nós vamos falar sobre 3 pilares importantíssimos na construção da unidade. Atos 4, versículo 32, narra um pouco do que era a igreja primitiva, que é um padrão para a nossa igreja. Atos 4:32 diz: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Isso aqui é só o resultado de uma construção que o Espírito Santo fez com a igreja primitiva. Qual que era o resultado? Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Irmãos, eu e você sabemos o quanto é difícil sermos até dentro de um relacionamento. Na minha casa somos 4, agora somos 6, que eu estou com a minha outra filha e minha neta, meu neto. Você está pensando, o que é vô? Já sou vô. É que tem uma irmã que morou comigo, né, desde pequenininha, e agora ela tem um filho, então o filho dela é meu sobrinho neto. Mas aí, enfim, nós somos 4 pessoas na minha casa. E nós sabemos, eu e você sabemos, o quanto é difícil termos um só coração. O quanto é difícil termos uma alma só, sentimentos que combinam, sentimentos que concordam. Isso é difícil.
Mas o Espírito construiu na igreja primitiva um coração e uma só alma. Como isso aconteceu? Primeiro pilar, que eu já quero entrar logo nesse tópico, que sem que isso seja construído em nossas igrejas locais, não vamos construir unidade. Primeiro pilar é o pilar do reconhecimento de nossas autoridades. Este reconhecimento de autoridade é algo que nossas ovelhas e nós pastores temos que aprender a crescer. Assim, não muito positivo para mim, que me gera tantas lembranças, foi quando logo ao casar com 19 anos de idade, minha primeira profissão foi professor. E amo essa profissão, esse ministério, só não fui muito bem sucedido nele. E eu com 19 anos de idade, eu comecei a dar aula em algumas escolas em Goiânia. Foi um aprendizado para mim, porque eu tinha mais de 500 alunos. Um monte de coisa na minha cabeça. Então, às vezes, eu chegava numa sala de aula e os alunos diziam assim: e aí, professor, a prova está difícil hoje? Eu pensava comigo: meu Deus, que prova? Eu marquei prova para cá. E aí eu chegava em outro momento para entregar as provas. Fulano da Silva, fulano. Professor, não tem essa pessoa aqui não. Eu estava com as provas de outra escola. E essa inexperiência toda, essa insegurança toda, fez com que principalmente uma das escolas que eu dava aula, esse mundo é desse tamaniquinho, possivelmente deve ter alunos meus aqui, mas teve uma das escolas que eu dava aula, deixa eu falar de um jeito bem carinhoso para não ofender ninguém, era uma escola com alunos de classe média, média alta, que no primeiro semestre essa escola praticamente não tinha alunos, bem vazio, porque os alunos estavam nas escolas tops. Aí os pais viam que eles não iam passar de ano, que não ia dar conta do recado. Aí o segundo semestre essa escola que eu dava aula, lotava. Então eu brincava com a minha esposa quando chegava em casa muito ferido, mas já fui curado, tá, irmãos? As palavras que eu vou falar agora são palavras de um homem ferido há alguns anos atrás. E eu chegava em casa e dizia: amor, não aguento aqueles burguesinhos burros. Porque eram as pessoas mais snobs e menos inteligentes. Então era muito complicado dar as aulas lá, porque eles não queriam nada, eles estavam ali porque sabiam que a média era mais baixa e que iam passar. E nessa escola eu dava aula de uma matéria, e a primeira coisa que eles faziam era assim: essa matéria do senhor não bomba não, né, pastor? Né, professor? Eu falei: bomba! Tudo que eu queria era bombá-los, irmãos. Não sei se ainda usa essa expressão, mas nunca consegui. Então eu vivi uma situação de falta de reconhecimento de autoridade, domínio de sala. Era a única escola que eu tinha isso, tá, irmãos? Não tinha não. Então foi muito difícil lidar com a situação onde um professor não é reconhecido como autoridade. A questão é que nós fazemos isso dentro de nossas igrejas, com nossos pastores, com líderes de ministérios, com líderes de departamento, com líderes de célula. Nós não reconhecemos a autoridade que ele tem e automaticamente quebramos unidade. Todas as vezes que você quebra o princípio de reconhecimento de autoridade, você vai quebrar o princípio de unidade. Eu vou te dar uma razão, uma evidência e um exemplo para isso. Primeira razão, ou melhor, a razão. Juízes 17, versículo 6. Em um tempo onde em Israel não havia rei, nós encontramos um depoimento, uma narração do contexto dessa nação neste tempo, que é caótico, é trágico. Juízes 17, 6 diz assim: naquela época não havia rei em Israel, não havia autoridade em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Se cada um fizer o que lhe parece certo, vai dar certo, gente? Não vai dar certo. Então aqui, neste contexto, eles não reconheciam a autoridade, porque não tinham uma autoridade. Mas nos nossos contextos de igreja local, o que mais temos que lidar é com isso.
Nós temos que interferir em muitas lideranças dentro da igreja, porque as pessoas não reconhecem o líder que foi constituído. Elas não entendem que quando elas ofendem um líder que o pastor levantou, elas ofendem o próprio pastor. E muitas vezes as pessoas não entendem que quando se levantam contra um pastor, elas se levantam contra aquele que o constituiu, que o estabeleceu, que é Deus. Então, quando não há uma autoridade, ou quando a autoridade não é reconhecida, a consequência disso é que as pessoas vão querer fazer do seu jeito, e cada um vai querer fazer aquilo que ele entender que é certo. Unidade é algo lindo de pregar, de ver, mas escuta, tem valores aqui dentro de unidade que vai quebrar você, que vai confrontar você. Uma igreja em unidade não é consequência de um fogo que caiu do céu e puf. Não, valores têm que mudar dentro do seu coração, e um deles é o reconhecimento de autoridade. Essa é a razão, uma evidência que nós encontramos também no livro de Juízes. A Bíblia diz assim sobre Gideão, Juízes 6, 34 a 35, pegando aqui algumas partes interessantes desse texto, não que as outras não sejam, mas as partes oportunas. Diz assim: e o Espírito do Senhor dominou Gideão, e os homens foram juntar-se a ele. Você pode ler o texto como ele estava na projeção? Vamos ler juntos, 1, 2, 3. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Diga forte: dominou Gideão. O que o Espírito do Senhor fez com Gideão? Dominou. Continuamos juntos. E os homens foram juntar-se a ele. Escuta, sempre Deus promove a unidade do povo logo após promover a autoridade de um homem. Quando Deus quer gerar uma unidade num povo, certamente Ele vai levantar uma autoridade. Juízes é cheio de histórias como essas. E Deus enche um homem de autoridade. E esse homem consegue atrair pessoas e unir as pessoas a Ele. Então, a evidência de que o primeiro pilar é o reconhecimento de uma autoridade, é que em toda a história bíblica você vai perceber, quando Deus quer gerar unidade num povo, Ele vai levantar um homem como uma autoridade. Para Israel sair do Egito, o trabalho de Deus começa em Moisés. Primeiro ele levanta a autoridade, cheio de incerteza, cheio de inseguranças. Mas vai dar certo. Mas e se o povo disser isso, o que eu vou responder? Deus trabalhando a autoridade com ele, autoridade. Quando a Bíblia diz que os nobres do Egito reconheciam a autoridade de Moisés. Deus trabalhou na autoridade de um homem para trabalhar na unidade de um povo. Então não seja um opositor da autoridade de um homem que Deus está trabalhando para levantá-la. Quando você quando você se opõe à autoridade de um homem que está sendo levantado, você está se opondo à unidade de um povo. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Uau! Então eu disse que teria uma razão, uma evidência. Agora eu quero dar um exemplo. Um exemplo de um homem que não é muito bem visto na Bíblia. E é normal, porque a história de Saul termina muito mal. E acredite em mim, nós não somos lembrados pelas formas, pela maneira que começamos algo, nós somos lembrados pela maneira que terminamos. E aí, como Saul não terminou bem, nós não lembramos das boas histórias de Saul. Mas Saul teve algumas boas histórias. Para a gente resumir um pouquinho, eu quero te lembrar que quando Samuel apresenta Saul para o povo, vocês devem lembrar da história. Onde é que Saul estava, irmãos? Escondido. Era ou não é? Escondido de trás das bagagens e tal. E talvez essa atitude de Saul, de estar escondido, fez com que alguns homens não reconhecessem a sua autoridade. Olha o que está escrito aqui. Quando ele é apresentado em Mispá, 1 Samuel 10, 26, diz assim: Saul também foi para a sua casa em Gibeá. Então olha só, esse momento que nós estamos lendo aqui, Samuel já apresentou Saul para Israel.
olha, esse aqui vai ser o rei de vocês. Pronto. Aí, então a Bíblia diz assim, que quando essa cerimônia acabou, essa apresentação acabou, a Bíblia diz que Saul, todo mundo foi embora, e Saul também foi embora para sua casa em, onde? Gibeá. Guarda aí essa cidade, porque ela vai ser importante daqui a pouquinho. Então, quando Saul vai embora para Gibeá, ele vai acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Então, uma autoridade se levantou. Quem, irmãos? Quem era a autoridade? Saul. Saul está lá. Provavelmente a minha estatura, grandão, cara top. Aí, alguns guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Então, esse reconhecimento da autoridade de Saul não foi pela imagem de Saul, pela força de Saul, pelo poder de Saul, ou pela inteligência de Saul. Isso foi uma revelação que Deus colocou no coração desses homens. Então, quando esses homens vê Saul, alguns deles, diz a palavra, que tocado por Deus, reconhecem Saul e acompanha Saul. Escuta, irmãos, essa é uma evidência de reconhecimento de autoridade. Se eu reconheço a sua autoridade, eu vou com você. Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Eu não quero acompanhar mais ninguém. Eu já encontrei a minha autoridade, tu és a minha autoridade. Eu não te abandono, eu não te largo. Então esses homens reconheceram, mas, olha o que diz o versículo a seguir. Diz assim: alguns vadios, porém, olha como a Bíblia chama estes homens. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? E desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. E Saul tem uma boa reação. Saul ficou calado. Agora eu quero falar para as autoridades que são levantadas aqui. Não estou falando só dos nossos supervisores, superintendentes, bispos. Estou falando de você que lidera um ministério de música na tua igreja, uma célula, um departamento. Escuta, quando a sua autoridade não for respeitada, fique calado. Porque é aquele que te estabeleceu que tem que te defender. Pronto. Aleluia. Saul então fica calado. Deus estava preparando um momento para Saul entrar em cena. Logo depois dessa história, a Bíblia diz que um amonita chamado Naás, ele ameaça uma cidade de Israel chamada Jabes-Gileade. Jabes-Gileade era uma cidade de Israel. Então Saul, por autoridade, tinha um comando ali, ainda que não reconhecido, ainda que muito no começo. Então quando Naás, esse amonita, ameaça Jabes-Gileade, os cidadãos de Jabes-Gileade, por não ter um rei ainda, tá bom, já tinha sido levantado, mas parece que a coisa não estava funcionando. Ele dizia assim: não, faz acordo comigo, faz acordo conosco, que a gente não quer guerra. Então Naás propõe um acordo para os cidadãos de Jabes-Gileade. Tudo bem, não vamos entrar em guerra com vocês, mas é o seguinte: eu quero algo em troca. Eu quero o olho direito de todos os homens de Israel. Eu quero arrancar o olho direito de todos vocês. Aí eu não mato vocês. Cidadãos de Jabes-Gileade, assustados com essa história, disseram assim: me dá 7 dias, vamos tentar encontrar ajuda. Se não encontrarmos ajuda em 7 dias, nós nos entregaremos a vocês, amonitas, a você, Naás. E aí Jabes-Gileade manda mensageiros. Mensageiros vão numa cidade e dizem: olha, pode ajudar a gente, porque o povo lá vai arrancar os nossos olhos direito. Não pode. Aí vai em outro: pode ajudar você? Não, a gente não pode ajudar. Até que os mensageiros de Jabes-Gileade chegam onde? Gibeá, a cidade de Saul. Oh, irmãos, o pastor que eu gostaria de ser. É uma mensagem tremenda sobre essa história. Quando a mensagem do risco chega ao pastor Saul, ele toma uma tremenda atitude. Isso é interessante. Todas as vezes que Deus nos levanta como autoridade, as pessoas esperam que quando as mensagens ruins cheguem,
nós tenhamos uma postura diante delas. A autoridade não se esconde. Olha que engraçado. Para ser rei, Saul estava escondido de trás das bagagens. Eu acho que eu me escondo facilmente aqui. Ninguém me vê, mas eu estou aqui. Achou? Agora escuta aqui, irmãos, presta atenção. Aquele que se escondeu para ser ungido, não se escondeu quando o povo foi ameaçado. Saul chega em Gibeá, todo mundo chorando. Ele diz: o que está acontecendo aqui? O povo conta para ele a história. Então ele diz assim, olha lá o texto. Davi, irmão, Davi está funcionando hoje lá. Quando Saul ouviu isso, irmãos, escuta essa história. Vamos ler essa história chorando. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele. Quando Deus quer levantar a unidade de um povo, ele levanta a autoridade de um homem. Então, quando Saul ouve isso, o Espírito de Deus se apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio de mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Ele botou o profeta com ele, que é para dar mais legitimidade no negócio. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo. Aí tem uma frase extraordinária: e eles vieram. Não, está fraco. Vamos juntos? 1, 2, 3. E eles vieram unânimes. Por que unânimes? Porque agora Saul não estava escondido de trás das bagagens. O Espírito tomou Saul. Ele se levanta e todo mundo vai lutar com ele. Quando Saul reuniu esses homens, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Foi uma vitória tremenda. Tremenda. Depois que terminou a guerra, alguns homens disseram assim: cadê aqueles vadios que não te reconheceram, Saul? A gente quer matar cada um deles. Escuta, gente, presta atenção. Sempre virá pena, sempre virá um castigo quando nós nos levantamos contra autoridades, ainda que elas não nos pareçam ser adequadas, ainda que elas não nos pareçam ser treinadas, dignas. Sempre vai ter pena. Saul, nessa hora, poderia matar todos eles, é ou não é? Mas escuta, a autoridade de um povo nunca é levantada para matar o povo. Saul então dá uma palavra e diz assim: não, hoje ninguém morre em Israel, porque o Senhor fez um grande livramento no meio do seu povo. Uau! Deus não levanta autoridade para que pessoas morram. Aleluia! O resultado da história é que Samuel pega Saul e diz assim: cara, agora tu rebentou. A Bíblia fala então que Samuel pega Saul e faz uma unção, uma nova apresentação lá em Gilgal. Samuel pega o cara e diz: mano, tu foi muito fera. Certeza que Samuel usou exatamente essas palavras, certeza. Então, o primeiro pilar é o pilar do reconhecimento de autoridade. Como que você constrói esse pilar? Então, a mensagem já foi passada. Gente, escuta, reconheça o pessoal que está lá, que é líder, que é autoridade lá. Pastor, mas quem são mesmo as minhas autoridades? São seus líderes, irmãos. E aqui eu quero lidar apenas com líderes eclesiásticos, só os líderes da sua igreja, porque a gente está falando sobre unidade na igreja. Como que eu posso reconhecer essas autoridades? Escuta, 3 dicas bem rápidas: honra, submissão e obediência. Eu não vou falar aqui sobre as 3, muito rapidinho sobre submissão e obediência. Obediência é quando eu faço o que ele pede. Submissão é quando o meu coração submete, é uma postura. Obediência é um fato. Menino, lava as vasilhas. Ele vai lá e lava as vasilhas. Obedeceu? Obedeceu. Vamos de novo. Menino, lava as vasilhas. Que raiva, não fui eu que sujei. Ele obedeceu? Obedeceu, ele lavou. Obedeceu. Ele submeteu. Postura.
Submissão é uma postura no coração. Eu posso ser obediente, mas não ser submisso. Eu posso ser submisso, mas não ser obediente. Eu preciso que você venha no culto, irmão, amanhã. Tá bom, pastor, eu venho. Ele aparece lá? Não. Ele tem uma postura submissa. É como aquela parábola, né? De um homem que disse: você pode me ajudar na colheita hoje? Um dos filhos disse assim: lógico, não foi. E outro disse assim: não posso, mas foi. Então obediência, fato, feito, ação. Submissão, postura no coração. Você tem que ser obediente e você tem que ser submisso. Faça o que os seus líderes mandam. Gideão disse: toca a buzina, toca a trombeta. Para que eu vou tocar esse trem, gente? Que nada, ninguém estava pensando nisso. Josué diz assim: grita. Como é que é? O senhor está me dizendo para gritar? Então vamos gritar. Josafá coloca uns levitas cantando na frente de uma batalha. Irmãos, onde já se viu isso? Vai brigar, em vez de levar a espada, o povo vai cantando. Funcionou. Então é para fazer? Vamos fazer, obedeça. E o coração precisa submeter. Beleza, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre honras. Muito rapidinho também, olha só. Honra é algo que nasce no coração e que é expressado por pensamentos, atitudes e palavras. Isso, deixa aí. Palavras. Atos 23:5 diz: não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Eu estava numa reunião esses dias, brinquei com o pessoal. E eu disse assim: até se fosse eu aí, vocês poderiam falar de mim, eu também tenho defeitos. Quem nunca aqui falou mal do pastor? Aí o pessoal, mãozinha, irmãos. Porque o hábito, eu não vou generalizar aqui outras culturas, mas eita povo que fala mal das autoridades somos nós brasileiros. Quem nunca falou mal da Dilma? Do Temer? Pastor, não tem mais, gente. Davi tinha todas as razões de falar mal de Saul, mas ele disse: eu não sou louco de tocar no ungido do Senhor, porque ele levantou essa autoridade, eu não toco nunca nele. Pronto. Então, se é para reconhecer a autoridade, para de falar mal do líder da célula, para de falar mal do líder do louvor, para de falar mal do líder do departamento, para de falar mal do pastor, da mulher do pastor, dos filhos do pastor. Para de falar mal. Para! Não fale mal de nenhuma autoridade do seu povo. Tá bom, mas honrar também são atitudes de honra. A Bíblia diz que uma mulher lavou os pés de Jesus com um perfume tão caro. E o Judas estava lá dizendo assim: muito caro, Jesus, então desperdiça esse negócio. Então escuta, gente, presta atenção. Não há pessoa melhor para que você honre com atitudes do que os seus líderes espirituais. Invista neles financeiramente, invista seu tempo neles, faça janta para eles. Pastor, peraí, você está pedindo para eu puxar saco dele? Não. Eu estou pedindo para honrar, atitudes de honra. Sirva os seus líderes. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de pessoas que, pastor, o senhor precisa, que fazem isso como escravos. E os pastores? Não. Nós somos o primeiro a servir o pessoal, as ovelhas. Mas as ovelhas, né, os membros também precisam aprender a honrar os seus pastores. E todo pastor tem uma autoridade sobre ele. Nós, pastores, temos que aprender a honrar também aqueles que nos presidem no Senhor. Então, atitudes de honra. E eu termino aqui, olha só. Também com pensamentos. Não critique o governo, nem mesmo em pensamentos. Não gosto dele de jeito nenhum. Sabe, irmãos, honra é algo que é expressado em pensamentos, palavras e atitudes. Sem reconhecer autoridades, irmãos, não tem unidade em hipótese alguma. Segundo pilar, acredite em mim, nós vamos concluir aqui em tempo.
Segundo pilar é o pilar do propósito. É aquilo que nós buscamos alcançar. Eu percebo que nas nossas igrejas, em muitas igrejas, a única razão, o único propósito que existe é ir para o culto. Nós, como igrejas, precisamos conhecer propósitos revelados por Deus, que façam as pessoas serem mobilizadas para Ele. Porque eu entendo que a durabilidade da unidade, a durabilidade da unidade, se compara à durabilidade do propósito. Irmão Davi, coloca essa frase aí. A durabilidade da unidade se compara à durabilidade do propósito. Danielzão vai nos ajudar lá. Então, quando acaba o propósito, possivelmente acaba também a unidade. É por isso que a gente tem falado, irmãos. Por exemplo, essa convenção é um sucesso, sim ou não, irmãos? Quantos podem aplaudir a Jesus pelo sucesso dessa convenção? Glória a Deus! Por mais ou menos, março, abril, maio, junho, julho, agosto, por mais ou menos 6, 7 meses, nós, como Ministério e Igreja de Deus, nos mobilizamos por um propósito, que era a convenção. Mas escuta, amanhã o propósito da convenção acaba. E se acaba um propósito, a tendência é que se acabe também a unidade. Porque o propósito é um dos pilares que sustenta a unidade. Vocês já viram isso? Geralmente alguns problemas acontecem na igreja e você fica tão assustado. Mas no final, a razão do problema era só para provocar unidade no povo. Porque aí as pessoas dizem assim: gente, eles vão tomar o nosso prédio. Aí todo mundo se une em oração e ajuda e tal. Passam pelo problema, o problema passa e a unidade fica. Então, se nós não trabalharmos propósitos como igreja, como pastores, como ministério, essa unidade vai passar. O Bispo Divino está com uma promessa, não conta para ele, mas ele mencionou isso, para que nós pastores possamos nos encontrar pelo menos de cada 2 meses, uma vez a cada 2 meses, para orarmos juntos, para poder estarmos juntos ouvindo, criando novos propósitos, porque propósito mantém unidade. A grande questão, irmãos, aqui é como que eu vou encontrar propósitos. Vou pular aqui um ponto de Neemias, só mencionar. Pensa numa pessoa fera para gerar propósito no povo. Foi Neemias, né? Mas, passando sobre isso, como é que você vai construir propósito? Como é que você vai construir propósito? Propósitos nascem na terra da oração. Lembra de Paulo e Barnabé? Como é que estava o povo quando deram a ideia de que eles seriam enviados? Como eles estavam? Orando. Quem está entendendo aí? Orando. Então, esses propósitos que eu me refiro, que geram unidade, é aquilo que brota no nosso coração enquanto nós estamos orando. Deus planta um sonho. Uma igreja morta em oração vai ser morta em propósitos. Agora, se você ora, querido, com tua equipe, com teus líderes, gasta tempo em oração, propósitos vão ser plantados lá. Se nós, pastores da Igreja de Deus, orarmos mais juntos, Deus vai começar a revelar quais são os propósitos dele sobre a terra, e vai nos incluir nestes propósitos. Terra de oração. Propósitos nascem enquanto eu estou lendo a Bíblia. Foi assim com Josias. Quando descobrem o livro da lei que estava escondido, Josias lê e nasce um propósito no coração dele. Então a igreja tem que ser motivada a ler a Bíblia todos os dias, de preferência dentro de um plano de leitura, todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, a fim de que Deus revele os propósitos dele no nosso coração. Propósitos também nascem em corações sensíveis, que percebam as necessidades. Deixa eu usar um exemplo banal aqui. Nossa, eu vi que as luzes estão queimadas. Aí o irmão levanta 5 ou 4 que vai trocar as lâmpadas da igreja. Propósito que gerou unidade. E esse propósito nasceu da onde, irmãos? Nasceu de um coração sensível às necessidades. Mas propósito também nasce de inspiração. Quando eu vejo algo e
inspiração é totalmente diferente de inveja. Mas quando eu vejo algo em outro lugar, alguém que alcançou, e aquilo fala comigo, aquilo me inspira, Deus está me dando um propósito. Eu visitei uma igreja aí e tal, e vi que trabalho lindo de crianças. Eu quero para mim. Deus te deu um propósito, gente. Isso não é inveja, isso é inspiração. Propósitos vêm pela oração, leitura, sensibilidade e por inspiração. Por isso que de vez em quando a gente tem que sair de dentro das nossas quatro paredes, gente, e buscar inspiração em alguns lugares. Quem está me entendendo aqui? Propósito. E por último, terceiro pilar, visão. O propósito sem a visão será apenas uma ilusão. Ilusão. A visão é a maneira que eu vou usar com muita clareza para chegar no propósito que Deus me deu. E para ser bem objetivo aqui, eu quero te dizer algo. A visão é algo que nós adquirimos, não dá para inventar. Vou terminar com isso, escuta. Quando Deus coloca um propósito no seu coração, quantos homens e mulheres de propósito a gente tem aqui? Tem algo que move a sua vida? Tem algo que te faz orar por Ele? Tem algum sonho que de fato te faz dobrar os joelhos para alcançar? Irmãos, é uma pergunta, quantos tem que tem? Por favor. Tem alguém, tem causas que fazem com que os seus joelhos se dobrem por elas. Então você tem propósito. Ótimo. Agora, como é que você vai alcançar isso? Escuta, gente, visão. Eu não creio que a visão da qual eu me refiro, a maneira como eu vou fazer para alcançar um propósito, essa visão vai ser 100% dada por Deus. É impossível isso. Deus vai te ajudar a adquirir essa visão de alguém que já tem. Foi sempre assim. Eu acho lindo. Paulo tem uma visão de Jesus, rapidinho. Paulo tem uma visão de Jesus, cai de um animal, fica cego. Jesus fala com ele, fala. Aí depois diz assim, vai até Ananias, porque ele vai te dizer o que você tem que fazer. Poxa, por que Deus não fala logo, gente? É ou não é? Cornélio está lá na casa dele, um anjo. Deus recebeu, tem visto as suas esmolas, as orações. Chama Pedro, que ele tem uma coisa para te contar. Por que o anjo não falou logo? Já estava lá. É porque, escuta, visão não é uma revelação vinda 100% de Deus. Não. Por causa da nossa mente, Ele nos dá algumas partes, mas certamente Ele vai usar outras pessoas para complementar aquilo que Ele já ensinou em outros e que nós ainda não aprendemos. Ficou claro isso? A gente tem que aprender a adquirir visão de quem já tem, de quem já teve sucesso. Para de querer inventar tudo. Não, na minha igreja, pastor, eu faço tudo, aqui eu criei tudo e tal. Irmãos, escuta, visão é um resultado de algo que eu aprendi e transformei. Diga comigo, aprendi e transformei. Porque eu aprendo ali e transformo para a minha realidade e construo então uma visão. Quando Moisés estava cuidando de todo o povo, ficava o tempo inteiro ali apacentando, aconselhando, vem alguém, o seu sogro, e disse: Moisés, você está louco, tu vai morrer e o povo também. Olha, eu vou te dar uma visão. Continue com o teu propósito de cuidar bem do povo, mas eu vou te dar uma visão. Eu vou te ensinar qual que é a estratégia. Divide aqui, líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Faz isso que vai dar certo. Moisés, irmãos, tinha dificuldade de ouvir Deus? Tinha dificuldade, irmãos. Meu Deus, o cara viu uma sarça queimando, o negócio não se consome. Ele toca no mar, o mar se abre. Ele toca na rocha, lá vem água. Ele não tinha dificuldade de ouvir Deus. Por que Deus não falou para Moisés esse negócio de 1000, de 100, de 50 e de 10? Porque visão é uma aquisição que nós temos uns com os outros. Quem me entendeu? Como igrejas de Deus espalhadas por toda a região centro-oeste, nós vamos orar hoje para que haja reconhecimento de autoridade em nossas igrejas locais, para que propósitos nos sejam dados pela oração, pela leitura, pela sensibilidade, e para que uma visão sólida e crescente. Escute, em nenhum momento eu estou dizendo que não temos visão.
Mas oramos para que uma visão sólida e crescente nasça no nosso ministério cada vez mais, a fim de nos manter juntos, unidos. Quantos podem aplaudir a Jesus por essas verdades? Se coloque de pé, por favor. Nós já ouvimos muitos milagres por aí, não é, irmãos? Surdos ouviram, cegos viram, coxos andaram. Mas hoje eu quero te contar um milagre. Terminei a minha pregação e ainda tenho 1 minuto para orar. Aleluia. Mais 10? O Alessandro me dando mais 10 minutos. Segundo milagre, irmãos. Entendi tudo. Já entendi tudo. Não foi muito milagre não, mas tá bom. Queria chamar o Ministério de Música aqui. Irmãos, você vai pegar esses pilares e vai levar para casa, amém? O que você vai fazer com esses pilares? Levar para casa. Você vai chegar na tua igreja e você vai... Não precisa ficar prometendo não. A Bíblia fala que ficar em palavras empobrece, mas para todo o trabalho aproveito. Então não é para chegar na tua igreja com palavras, é para chegar com trabalho, com atitude. Primeira atitude sua lá, qual vai ser? Reconhecer suas autoridades. Pare de pensar mal delas, comece a falar bem e comece a honrá-las com atitude. Se o líder de louvor disser, o ensaio é 5 horas, que hora que você vai chegar lá? 5 não, irmão, 10 para 5. Tem uns pessoal de louvor aí aplaudindo. O pessoal do louvor pode aplaudir então. Do louvor pode aplaudir. Porque a gente nunca sabe que a gente está desonrando. O ensaio era 5 horas. Chega o irmão lá comendo batata. Meia hora atrasado, gente. A oração que o pastor marcou começa às 6. O cara chega às 6:30, ainda fica na porta batendo papo um com o outro. Meu Deus, é para orar, gente. Então a gente não está reconhecendo isso. Você vai fazer isso na tua igreja local, tá bom? Você vai fazer isso na tua igreja local. E agora a gente vai orar pelos propósitos e pelas visões que o Espírito Santo vai nos conduzir aqui para alcançar. Para todo propósito tem que ter uma visão. Para o propósito da convenção, o Bispo Divino teve uma visão estratégica, trabalhou estrategicamente o tempo inteiro. Para todo propósito tem que ter uma visão. Para todo propósito tem que ter uma visão. Levanta a tua mão aos céus. O Deus que gera propósito, o Deus que usa pessoas para nos instruir na nossa visão e que nos inspira para transformá-las de acordo com o nosso contexto, está aqui. E Ele vai fazer isso conosco. Manda cachuta baraba. Comece a orar agora. Comece a orar agora. Se tem um líder perto de você, se tem um pastor perto de você, toca nele. É a autoridade que Deus vai usar para conhecer os propósitos da sua igreja local. Se você está longe do seu pastor, quiser correr lá, dar um beijinho na carequinha dele. De repente, inspirado pelo Otoniel Collins ontem, de repente ele tem uma pança, e você pode até passar a mão na pancinha dele agora e dizer: sou contigo com pança ou sem pança. Aleluia. Pastores também, pastores que não têm pança também são pastores. Pode passar a mão no ombrinho do pastor. Senhor, nós nos unimos em oração. Nós nos unimos em oração. Você pode orar, por favor, ore. Nós nos unimos em oração. Nós nos unimos em oração. Para que o nosso ministério seja um ministério que reconheça as suas autoridades. Um ministério, Senhor, com propósitos eternos e grandiosos, que encaixam na tua vontade, e com visão cada vez mais clara. Pastores que sabem o que têm que fazer para chegarem onde Deus prometeu a eles. Nós te pedimos hoje pela manhã, construa esses pilares em nós.